Oi, gente. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o material que eu estou usando para fazer o Cisa. Eu estou trabalhando só com lápis da Faber-Castell aquarelável. Estou usando esse tom aqui, que é um areia, para fazer a base dele. Estou usando esse tom mais castanho, né? Um marrom mais castanhado, o preto. E o único que eu estou usando de diferente é o branco da Super Soft da Caran d'Ache, porque ele é o cara que eu consigo pintar por cima de todas as outras cores, né? Preferência minha. Talvez tenha outra marca que funcione bem, mas a única marca fora de primeira linha que eu estou usando é o lápis branco da Caran d'Ache. E não sei se vocês repararam, né? Mas é óbvio, estou usando a minha luva de 2 dedos, claro, que é para não sujar o trabalho, não passar calor, enfim, gordura da mão, suor. E a ponta muito fina. Tá? Isso aqui é importantíssimo, gente, usar a ponta dos lápis bem fininha, que eu não uso estilete, eu prefiro usar aqueles apontadores de manivela. Vocês conseguem encontrar em papelarias aí e tal. O mais simples já funciona muito bem para essas pontas. Bom, o que eu fiz aqui? Como vocês podem ver, eu tenho 2 tonalidades aqui do areia. Eu dei a primeira camada com esse lápis, fiz uma aplicação de verniz que eu estou usando, nesse caso aqui eu usei o da Acrylex, verniz fosco, mate. Já tentei outras marcas mais baratas, mas foi um caos, perdi muito trabalho. O verniz reagiu com o pigmento de pastel, de lápis, foi um caos. Fora, lógico, né? Se você quiser usar um spray Winsor Newton, uma coisa importada, à vontade. Mas pode usar o da Acrylex, que ele é muito bom. Mas usa o fosco, porque ele vai permitir você retrabalhar em cima e não vai ter interferência na tua pintura. Então eu dei a primeira camada com ele, fiz um fundo aqui com o próprio lápis de cor. Depois eu vou mostrar para vocês os detalhes que ficou o casaco de couro dele. Fiz os branquinhos aqui com o lápis de cor branco e usei a primeira base com esse lápis bem fraco, fiz todo ele, trabalhei os pretos bem leve. Bom, narina é bem escura, não tem jeito. Dei uma camada de verniz e agora eu estou por cima desse verniz, eu estou começando a realçar o que eu já havia feito. De que jeito? Eu peguei o mesmo lápis por cima do verniz, que vai deixar o papel mais áspero, e eu vou, com a mão mais pesada, começar a trabalhar, a trazer um pouco mais essa tonalidade da face do César. Então, olha aqui. Ele, por ser uma cor clara, ele pinta por cima das cores escuras, sem nenhuma interferência. É até bom que você pinte por cima das cores escuras, porque você acaba dando uma empastelada e deixando a coisa mais uniforme. Então, por exemplo, eu volto aqui, eu empastelei, agora eu volto com o preto para trabalhar essa textura do focinho dele, que rebaixou em função do verniz, que rebaixou em função da primeira camada que eu dei com o lápis areia. Então é trabalhoso? É trabalhoso, que você tem que dar pelo menos, eu pelo menos trabalho assim, com 2 camadas de lápis de cor, porque esse lápis de cor ele tem a pigmentação um pouquinho mais leve do que se você usar um lápis de cor de ponta, né? Mas também não gosto de fazer muitas variações de cores, não gosto de ficar sobrepondo muita cor, não, porque eu acho que isso fica um pouquinho complicado para quem está começando. Então eu procuro simplificar ao máximo, usando as tonalidades que eu entendo que vão funcionar, sendo sobrepostas ou não. Então tá vendo como eu estou levantando mais a tonalidade do bicho, passando por cima do preto, rebaixando o preto de propósito. É até legal, porque quando você rebaixa o preto, você acaba dando um outro efeito, né?
um efeito aqui de um tom de grafite, até dá uma sensação interessante. Aí eu volto lá onde eu não quero que fique muito claro e trabalho agora com mais cuidado todos os detalhes que eu tenho em cima desse trabalho. Com relação a esses fios aqui, eu gosto de fazer eles juntos. Eu não gosto de trabalhar com boleador, mas isso é coisa minha. Nesse caso aqui, eu gosto de fazer os fios, estou fazendo com o lápis preto, como eu falei, já que tem um verniz aqui e o papel fica mais poroso, o lápis preto ele consegue trabalhar por cima do outro, das outras cores, sem nenhum susto. Então eu vou por área. Vou sobrepondo. Pode ver que às vezes eu faço em situações diferentes, né? Eu levo um pouquinho de fora, um pouquinho de dentro. Se eu quero que ele fique mais solto no final, eu levo esse lápis de dentro para fora. Acho que está dando para ver bem, né? Gente, o lápis, normalmente ele é sextavado, não é para não rolar na mesa, também é para não rolar na mesa, mas sempre que você estiver trabalhando ele, procura trabalhar girando, girando, girando. E assim vai. Dessa forma, a pontinha dele vai ficar sempre fininha. E você não vai ter problemas. Então, tá vendo? Já começa a ganhar forma. Aqui, por exemplo, eu lanço mão de um pontilismozinho, porque deu uma rebaixada nessa parte do nariz dele. Já no canto, já comecei a pintar. Então, essa área aqui, eu já estou ela praticamente pronta, mas eu tenho que trabalhar agora toda essa parte aqui de baixo, que já é um pouco mais complexa, né? Eu tenho que levantar um pouco mais esse tom de areia. Pintando por cima do preto, pastelando esse preto. E de volta com ele aonde eu acho que ele tem que aparecer mais. Aqui eu tenho bastante sombra, então eu vou lá carregar mais. Vou até invadir um pouquinho mais aqui. E vamos nele lá de novo. Bom, então é isso. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho. Abraço, gente.